Olá, seja bem-vindo ao Bebê Cuido Bem, sou Diana Bessas e é um prazer enorme estar aqui com vocês. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre trocar fralda antes ou depois da mamada. Que dúvida cruel, né, mamãe? Então fique agora comigo e acompanhe as dicas. Então, trocar antes ou depois? Na verdade, eu falo que não tem uma regra somente, porque se você estabelece que você vai trocar antes, e aí você coloca seu bebê no peito e ele faz o cocôzinho, você vai ter que trocar ele depois, certo? Então eu gosto de deixar a mãe escolher esse antes ou depois. Tem muita gente que gosta de trocar depois, porque além da questão do bebê normalmente fazer um cocôzinho durante a mamada, tem a questão também de intercalar a associação do sono. Eu já falei disso em outros vídeos. O que acontece? Se o bebê dormir mamando, a associação que ele teve para adormecer foi o peito da mãe. Então ele vai acordar querendo de novo o peito da mãe. Mesmo para as mães que fazem livre demanda, tem que ter uma consciência de que o bebê não precisa só de peito, tá? E mesmo se ele acordar ali depois de meia hora que ele acabou de mamar, ele não vai querer, não é peito, ele quer voltar a dormir. Mas se ele dormiu no peito, ele vai querer o peito novamente para dormir, entende? Que não é a necessidade de amamentação, e sim de associação de sono. Então tem muitas mães que colocam a troca de fralda no intervalo depois da amamentação, porque aí ela vai tirar a associação do sono de dormir no peito. Eu gosto muito dessa opção, particularmente sou a favor disso, tá? Porém, agora eu vou dar algumas dicas para caso vocês precisem trocar o bebê depois da mamada. Vai trocar o bebê depois da mamada? Se você trocou antes, só troque realmente se estiver suja a fraldinha. O intestino ele começa a funcionar e aí ele tende a fazer mais xixi e também o cocô. Coloque ele para arrotar antes. Porque se ele tiver com vontade, com desconforto, né, antes de arrotar, você vai deitar ele e ele vai chorar muito. Então, antes de deitá-lo, coloque ele para arrotar, mesmo se ele tiver com cocô ou xixi. É uns minutinhos que você vai ter ali com o bebê em pezinho e que depois vai compensar porque ele não vai ter esse desconforto ao deitar. Use sempre algo para o seu bebê ficar inclinado, mesmo se ele já tiver arrotado, se já tiver um tempinho ou se tiver um tempão. Na verdade é assim, ó, nunca coloca o bebê retinho, porque é a mesma coisa que você tomar alguma coisa e deitar assim. O que vai acontecer? Você vai voltar, mas para o bebê ainda é pior, porque ele ainda não tem essa válvula ainda funcionando como um adulto funciona. Então o que ele vai acontecer? Às vezes ele não vai golfar, né? Às vezes vai, mas às vezes não. Às vezes ele vai sentir o desconforto, vai chorar, vai fazer uma caretinha. Às vezes você vai ver só no cantinho da boca saindo. Aquilo ali é o refluxo, tá? É algo normal de se acontecer com um recém-nascido, né? Com um bebê. Porém, você tem que evitar de colocá-lo no reto, principalmente se ele terminou de mamar, porque senão ele vai voltar, isso vai causar um desconforto e ele tende a chorar. Tem muitas mães que falam assim, toda vez que eu vou trocar o bebê, ele chora. E às vezes o desconforto não é nem por você estar manuseando ele, às vezes o desconforto é realmente pelo refluxo que isso pode causar. E uma última dica é o seguinte, você amamentou, foi trocar a fraldinha e o bebê ficou extremamente irritado, né? Porque ele foi acordado, porque ele foi despertado ali para trocar a fralda, né? Ou porque ele teve algum refluxo, enfim, o bebê ficou irritado. Volte ele para o peito, eu falo que é a sobremesa, dê ele a sobremesa, que é depois do jantar, só para ele ficar ali um pouquinho mesmo, tomar mais um pouquinho, mamar um pouquinho e depois você vai, se for o caso dele ter que adormecer depois, você vai para a associação do sono, que é a sua preferida, que é a escolhida. Inclusive tem um vídeo bem bacana a respeito disso, sobre sono do bebê, vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês conferirem lá também. Então foram essas as dicas de hoje, espero que vocês tenham gostado e é sempre um prazer estar aqui com vocês. Beijo grande para a família toda!